livro de Daniel mescla história com profecias. Na primeira noite nós falamos de que são 12 capítulos, 6 capítulos históricos, 6 capítulos proféticos. Hoje vamos estudar mais uma história. Vamos agora para o capítulo 4, a loucura de Nabucodonosor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Queria saudar carinhosamente a todo mundo que nos assiste pela internet, pelas redes sociais. Seja muito bem-vindo a esta série sobre as profecias de Daniel. Hoje vamos estudar o capítulo 4, a loucura de Nabucodonosor. Onde quer que você esteja, você é convidado para tomar a sua Bíblia e juntos mergulharmos no estudo desse livro sagrado. Em cada capítulo nós queremos destacar um número. No capítulo 1, nós destacamos os 70 anos de cativeiro. No capítulo 2, nós destacamos o 4 impérios mundiais. No capítulo 3, nós destacamos o número 3 jovens na fornalha. E no capítulo 4, nós queremos destacar o número 7, porque foram 7 anos difíceis, enfrentados pelo rei Nabucodonosor. Vamos então entender um pouco mais dessa história. Acredita-se que Nabucodonosor seja o autor do capítulo 4 de Apocalipse. Então você está acostumado a falar que a Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores ou escritores. Você inclua nesta relação Nabucodonosor, que escreveu aqui a sua história. E esse registro do capítulo 4 e o decreto que ao final, no versículo 37, ele fará, é a última notícia que nós temos da pena de Nabucodonosor. E entendemos que esse grande rei aceitou o Deus do céu por influência de Daniel e estará nas cortes celestiais. Quando ocorrem os eventos descritos no 4º capítulo de Daniel? Acredita-se que tenham se passado cerca de 26 anos entre o capítulo 3 e o capítulo 4. A experiência da fornalha e agora o sonho do capítulo 4. Este é o segundo sonho encontrado no livro. E no capítulo 3, verso 29, Nabucodonosor reconhece a soberania do Deus Altíssimo ao declarar: não há outro Deus que possa livrar como este. Isso tem a ver com a libertação da fornalha ardente de Ananias, Misael e Azarias. Terminamos o capítulo 3 com esta informação. O Deus desses jovens é o Deus que pode livrar. E agora, quando chegamos ao capítulo 4, 26 anos depois, nós temos uma outra experiência interessante. Assim, podemos tentar uma cronologia para o livro. 605 foi a primeira invasão de Nabucodonosor a Jerusalém, quando Daniel e seus amigos foram levados cativos. Depois, 3 anos depois, nós temos a visão do capítulo 2. Depois, cerca de 6 anos ou um pouco mais, temos o capítulo 3. E 26 anos depois, a história do capítulo 4, que é o segundo sonho. Eu já destaquei com vocês aqui esse verso do profeta Jeremias, no capítulo 7, onde Deus próprio chama Nabucodonosor de meu servo. Mas como que este rei pagão era um servo de Deus? Porque Deus estava usando o império de Babilônia para disciplinar seu povo. E Deus também queria usar a influência desse grande monarca para abençoar o mundo de então. Por isso Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Então vamos à história. O sonho acontece e a história se repete. O rei teve um sonho, só que diferente do capítulo 2, onde o rei não lembrava nem o sonho e nem sabia a interpretação, agora o rei lembra o sonho, mas não sabe o significado. E é por isso que ele manda chamar os magos, encantadores, astrólogos e caldeus. Verso 4 diz assim: eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou
E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então todos os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. O rei sabia o sonho, mas eles não sabiam a interpretação. Interessante que em outras ocasiões, eles sempre interpretavam os sonhos do rei. E como eu disse ontem, geralmente era uma interpretação genérica. Mas quando o rei pediu no capítulo 2, para que eles dissessem qual era o sonho, eles não poderiam inventar qualquer coisa, que o rei certamente saberia ser mentira. Agora, passados os eventos do capítulo 2, quando chega o segundo sonho, os magos também já estão advertidos. Se eles inventassem qualquer coisa que não fosse a verdade, as consequências seriam terríveis. E é por isso que eles preferem o silêncio, não se pronunciam. Eles não sabiam. Como de fato ninguém pode saber o futuro, a não ser Deus. E me admira hoje ainda, em pleno século 21, ter pessoas que não saem de casa sem antes consultar o horóscopo. O que os astros dizem sobre o dia de hoje? Pessoas que buscam nos búzios, nos tarôs, na cartomancia, ou mesmo na necromancia, no contato com os mortos, saber o dia de amanhã. Isso são fatos impossíveis. Só Deus sabe o futuro. E se você quiser saber o futuro, basta estudar o livro de Deus, porque a Bíblia mostra para nós tudo o que vai acontecer daqui para frente, pelo menos nos próximos 1000 anos. O rei então relata o sonho a Daniel e pede ajuda. O rei diz aqui que depois dele contar o sonho para os magos, eles nada poderem ajudar. Acompanha comigo o versículo 8. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há o Espírito dos deuses, e eu lhe contei o sonho, dizendo. E agora o rei começa a contar o sonho para Daniel. E Daniel ouve atentamente tudo o que o rei havia sonhado. Era assim, disse Nabucodonosor para Daniel, as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande, crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu. E era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra. As aves dos céus faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos, mas a cepa com as raízes deixai-a na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais da terra, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, mas seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta é a sentença, e esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até os mais humildes dos homens constitui
sobre eles. Um sonho de fato impressionante. Não há na literatura nenhum sonho precedente com toda essa simbologia. Nabucodonosor estava temeroso de qual seria a interpretação. Interessante que quando ele termina de contar o sonho para Daniel, Daniel fica triste, abatido, ao ponto de não querer revelar ao rei o significado do sonho. Mas o próprio rei motiva Daniel. Não tenha medo, Daniel. Me conta o que significa. Não fique apreensivo. E então Daniel traz a interpretação para o rei. Esta grande árvore, ó rei, que atingia até os céus, em cuja folhagem as aves se abrigavam, em cujas sombras os animais ficavam, e o fruto alimentava todos os viventes, esta árvore representa o Senhor. Tratava-se de uma mensagem pessoal, e Daniel começa então a explicar para ele. Versículo 25. Melhor, vamos ler desde do 23. Quanto ao que viste, ó rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore. Vá para o verso 25. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E dar-te-ão a comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Daniel então começa a interpretar o sonho, e deixa claro os elementos. Aquela árvore era uma representação do próprio rei Nabucodonosor. O fato da árvore ser cortada significa que ele seria tirado do trono e seria levado a viver entre os animais. Comeria comida com os bois e o orvalho do céu cairia sobre seu corpo. Mas quanto ao vigilante do céu, que dizia que a cepa da árvore não deveria ser mantida, significa que ele não de tudo perderia seu poder. Mas ao passarem-se 7 tempos, e de acordo com Daniel 11:13, tempo é ano, ao passarem-se 7 anos, ele voltaria ao trono. Mas ele ficaria assim, como um animal, até que ele reconhecesse de que há um Deus que domina sobre todos, e ele dá o seu reino a quem ele quer, e ele coloca os humildes no poder. Foi uma mensagem direta para Nabucodonosor, para abater seu orgulho e para mostrar que, mesmo sendo ele o dirigente da maior potência do mundo, havia um Deus que governava acima de todas as coisas. Quando nós ligamos os noticiários e todos os dias você vê os grandes personagens mundiais com as caras nas televisões, dando suas opiniões, levando avante os negócios das nações, nós somos tentados a pensar de que esse mundo não está sob o controle de um Deus de amor. Mas essa é uma tentação que a gente tem que vencer. Não importa o governante que tenhamos em qualquer nação do mundo, não importa o que eles façam, há um Deus que governa acima desses homens. E por inspiração profética de Ellen G. White, ela diz que muitas vezes, nas assembleias dos homens, quando decisões importantes estão para serem tomadas, anjos, na figura de pessoas humanas, intervêm nos negócios para que os planos de Deus sejam levados a efeito. Deus está interessado em cada história. Deus está interessado em cada nação, em cada tribo. Ele vigia com olhos atentos para saber como as coisas se movimentam nesse planeta, porque o nosso planeta tornou-se objeto de extremo cuidado de Deus, por sermos nós
a única ovelha perdida do universo. Ou seja, o único planeta onde o diabo teve sucesso. E é confortante pensar que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito e todos os anjos dos céus estão constantemente a serviço da humanidade, a nosso serviço. Hebreus diz que eles são ministros que trabalham a favor da salvação, ou daqueles que hão de herdar a salvação. Por isso Deus se importa com cada ser humano, Deus se importa com cada caso. E é por isso que você vê no capítulo 4, mais uma tentativa divina por alcançar o coração de Nabucodonosor. É uma história que vem há anos. No capítulo 1, ele usou Daniel e seus amigos para impressionar o rei com uma dieta segundo a orientação bíblica. E eles se provaram mais fortes, mais robustos e 10 vezes mais sábios que os sábios da Babilônia. E isso chamou a atenção de Nabucodonosor, mas isso não levou à conversão. Quando vamos para o capítulo 2, Deus pessoalmente dá um sonho ao rei, um sonho que desvenda 2.500 anos na história, e foi informado a Nabucodonosor de que o reino dele passaria, perderia seu poder, sua hegemonia para um reino mais fraco, como era a Medopérsia, mas que viria um terceiro reino, que viria um quarto reino, que esse quarto seria dividido em 10 partes, e nos dias dos reis dessas 10 partes, viria o quinto reino. Isso abrandou o coração de Nabucodonosor por um tempo, mas não o levou à conversão. Quando chegamos no capítulo 3, você tem 3 jovens que desafiam o rei. Eles não se prostram diante da imagem de ouro de 30 metros que Nabucodonosor havia levantado. E eles são lançados na fornalha, mas ao invés de queimarem, aparece um quarto personagem, o quarto homem da fornalha. E o próprio rei disse: esse tem semelhança ao Filho do Homem. O próprio Cristo veio estar com os seus filhos. E Nabucodonosor foi testemunha ocular disso. Ele viu. Mas isso ainda não foi suficiente para converter o coração desse rei. Agora chegamos ao capítulo 4. Mais um sonho é dado. Só que esse sonho vai afetar diretamente ao rei. E Daniel, como um porta-voz de Deus, traz um conselho para o rei. E o conselho aparece no verso 27. Daniel diz assim: Rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Rei, quer um conselho? Ajusta a tua vida com Deus e usa a influência que você tem para beneficiar o próximo. Quem sabe Deus não te dá alguns anos mais de paz. O conselho foi dado. E o que aconteceu em seguida? Como a mente é fraca e como nós somos tendenciosos ao esquecimento. Nabucodonosor se esqueceu do sonho. 4:29. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia. Preste atenção. Aonde que o rei estava passeando? Sobre o palácio real. O mesmo palácio onde ele havia construído os jardins suspensos da Babilônia. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E ao contemplar o jardim, ao contemplar a grande cidade de Babilônia, cortada na sua diagonal pelo rio Eufrates, ao ver a abundância, a riqueza do seu reino, caracterizada na própria visão do capítulo 2 pelo ouro, o que disse o rei? Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder
e para a glória da minha majestade? Você percebe os pronomes possessivos? O orgulho dominava o coração desse rei. Tudo achava ele que era resultado da sua sabedoria, da sua força, do seu prestígio. Eu e você somos tentados assim também. Alguém escreveu que a ignorância é atrevida. E nós muitas vezes achamos que alguma coisa é fruto das nossas habilidades. Mas como rei precisamos entender que o melhor que podemos fazer, que os resultados mais positivos que podemos ter na vida, são bênçãos outorgadas por um Deus de amor. De outra forma, o que temos nós para oferecer? Tudo o que Deus permite que você faça. Se você conseguiu construir alguma coisa na sua vida, atribua isso a Deus. Se você conseguiu juntar algum saldo bancário, atribua isso a Deus. Se você conseguiu colocar na sua parede algum título, atribua isso a Deus. Se você conseguiu na sua vida algum feito memorável, atribua isso a Deus. Porque finalmente todos nós somos apenas condutos da sua graça. E o dia que perdemos esse senso, o dia que perdermos essa dependência, o caminho nosso será pastar, como pastou 7 anos Nabucodonosor. Pastar pelos trilhos da nossa autossuficiência, da nossa ignorância, achando-nos que somos capazes de alguma coisa. O rei aprendeu uma dura lição. Há um Deus que governa acima de todos, e esse Deus dá o poder a quem Ele quer. E o texto diz que Ele às vezes coloca o humilde no poder. No exato momento que ele estava pensando com os seus botões, alimentando-se da sua vanglória, o que aconteceu? A profecia se cumpriu. Exatamente 1 ano após o sono. E olha o cumprimento da profecia. Verso 33. Daniel 4, 33. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva com os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhes cresceram os cabelos como as penas da águia, e as unhas como a das aves. Ele viveu 7 anos como um animal. Os estudiosos chamam essa doença de boantropia, zoantropia, licantropia, como queira. Mas é quando uma pessoa assume um comportamento de um animal. Essa foi a doença de Nabucodonosor. Doença conhecida, não ignorada pela ciência. E por 7 anos, ele pastou como um animal. Interessante. Se os reis degladiavam pelo poder, e agora o grande Nabucodonosor perde a consciência, vive como um animal, por que nós não temos outras nações invadindo o território da Babilônia e tentando chegar ao poder? Por que ninguém veio ameaçar a Babilônia nesses 7 anos, enquanto eles estavam sem um rei? É simples. Se existe um Deus que pega o homem sentado no trono e o coloca no pasto, o que esse Deus fará com quem tentar mudar essa história? Não houve ninguém que ousou ameaçar Babilônia nesses 7 anos. E se aí não estava a grande figura do líder Nabucodonosor, quem é que comandou os negócios por 7 anos no reino? Certamente Daniel. É por isso que o texto diz, ele tira o soberbo e coloca no poder os humildes. Certamente Daniel foi quem tomou a frente dos negócios,
ao longo desses 7 anos. E em todos os momentos que os súditos se encontravam com Nabucodonosor, vivendo como um animal, a mente deles vinha o sonho e a interpretação. Ele não vai ficar assim para sempre. Daqui a 7 anos ele volta. 7 anos difíceis. 7 anos para reconhecer que há um Deus que governa. 7 anos para entender de que nós somos criaturas e não criadores. Que nós somos canais e não fonte. 7 anos. Agora a pergunta-chave da mensagem do capítulo 4, para mim e para você é: quanto tempo vai levar para nós entendermos o que Nabucodonosor precisou de 7 anos para entender? Quanto tempo? Será que Deus terá que lutar conosco uma vida para que nós entendamos a nossa posição nesse mundo? Para que saibamos o nosso lugar? Para que entendamos o nosso propósito? Quanto tempo vai precisar para entendermos que você não tem tudo nas suas mãos? Não dá para controlar tudo. E mesmo aqueles que acham que o dinheiro é tudo, olhem para os homens mais ricos da terra, alguns deles que foram levados por uma doença, e todo o dinheiro do mundo não podia curá-los. Alguns que dominaram por anos, do dia para a noite, perdem o poder e vão ao fundo do poço. Quanto tempo vai levar para nós entendermos de que nós não somos nada, senão na presença de Cristo? O rei precisou de 7 anos, mas Deus foi misericordioso com Nabucodonosor. E passados os 7 anos, a profecia se cumpriu. Passa para mim um slide aí que não está passando. Olhe agora para o versículo 34. 7 anos se passaram, e o verso 34 diz assim: mas ao fim daqueles dias, dos 7 anos, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Todos os habitantes da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Ninguém pode questionar esse Deus, ninguém pode ser contra ele. Eu elevei os olhos aos céus, eu entendi isso. Às vezes, Deus tem que colocar alguém na cama, para que os seus olhos vão para o céu. E alguns, só no leito da enfermidade, aprendem a olhar para os céus. Não espere que os piores momentos se abatam sobre você, para você olhar para o céu e reconhecer que há um Deus que governa. Não espere. A experiência é a mestra dos tolos. Os sábios aprendem com a história. O tolo tem que passar pela experiência. Você não tem que pastar 7 anos. Você tem que aprender com a história. E quando terminamos o capítulo 4, você tem agora no verso 37, o decreto de Nabucodonosor. E uma oração. E ele diz assim: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Foi isso que ele fez com Nabucodonosor. Ele abateu o orgulho do rei. Humilhou aquele que andava na soberba. E esta foi a última informação da pena
que nós temos da história. Interessante que a história de Nabucodonosor fala de um poder do bom exemplo. E por cerca de 35 anos, Nabucodonosor teve a companhia e a amizade de Daniel. E eles foram ali, conversando e estudando por um bom tempo. E sem dúvida foi devido à influência desse querido profeta que Nabucodonosor foi levado à conversão. Essa proclamação pública que nós temos, depois que ele toma consciência, reconhecia a misericórdia, a bondade e a autoridade de Deus. O último ato de registro da sua história. O capítulo 4 foi deixado aqui para mostrar para todos nós de que há um Deus que governa, um Deus que humilha os altivos e soberbos e coloca no poder quem Ele quer. Ezequiel 33, 11 resume a ação divina nesses 4 primeiros capítulos em relação a Nabucodonosor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque, pois, haveis de morrer, ó casa de Israel. Então, esse desejo de Deus de salvar ficou claro na história de Nabucodonosor. 4 capítulos, 4 tentativas, e finalmente o plano divino se cumpriu na vida desse grande rei. Esses 4 primeiros capítulos nos ensinam uma coisa: Deus ama e trabalha intensamente para a salvação de todos. E talvez você, como eu, ao olharmos para as páginas da Bíblia, a gente sinta um pouco de, eu não sei se existe santa inveja, mas eu sinto alguma coisa parecida ao olhar como Deus tratava as pessoas. Como Deus falava pessoalmente com elas. Me veio à mente um exemplo agora. Você está lembrado de Saulo, que era um grande perseguidor da igreja, um homem temido? Mas Deus falou assim para Ananias: vai lá na casa onde está Saulo. Ananias até disse: mas o senhor não sabe quem é Saulo? Mas ele foi, né? Tá, se Deus viesse e dissesse para você uma coisa parecida, você também não faria? O próprio Deus está falando. Por que você vai temer? Mas foi Deus quem falou. Não foi uma intuição que ele teve. Não foi uma impressão. Não foi um conselho de alguém. Ele ouviu a voz de Deus. Vai lá. Eu acho que nessa circunstância eu também iria. Era a voz de Deus. Aí talvez a gente se pergunta: mas por que então Deus não fala tão claramente conosco hoje como falava com eles? Eu acho que Ele fala. É a gente que cada vez se torna mais surdo. Porque todas as vezes que você abre esse livro, é Deus falando. Eles não tinham esse livro. Nós temos. Com facilidade. Podemos abri-lo em qualquer parte desse livro e será a boca de Deus nos falando. Ele fala. E se nós acreditarmos na palavra profética e nós obedecermos, nós teremos os resultados que esses homens de Deus tiveram. Deus ama a todos. E toda essa intensidade que Ele teve para salvar Nabucodonosor, Ele tem também para salvar você. Não pensa que é diferente, porque não é. Se você começar a olhar para a sua história, você vai perceber quantas coisas Deus tem feito para colocar você no caminho, para salvar você. Basta você revisitar a sua história. Basta você pensar nos fatos do passado. Como a graça de Deus chegou até a tua vida. Como Deus tem assistido você. Como Deus tem cuidado de você. Como Deus tem protegido sua casa. Nós temos que relembrar a história. Você vai perceber
que essa intensidade de Deus em salvar o rei acontece hoje com cada um de nós. E se nós formos sensíveis a esta voz, se nós atendemos ao conselho profético, como Daniel ofereceu para ele, quem sabe não precisemos pastar 7 anos como precisou o rei. Mas que a nossa paz seja longeva e que a bênção do Senhor repouse sobre nossa casa e sobre aqueles que nós amamos. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pelo conselho da Tua palavra hoje e por sabermos que o Senhor deseja salvar a todos, indistintamente. Que o Senhor trabalha individualmente, buscando lapidar nosso caráter e preparar a todos nós para a vida eterna. Hoje, dá-nos a disposição de ouvirmos a palavra profética, de abrirmos o Teu livro sagrado e de estarmos atentos a cada conselho que em suas páginas registram. E que através da influência do Teu Espírito, os nossos olhos também sejam elevados aos céus. E nós reconheçamos, como fez o rei, que há um Deus que governa acima de tudo. Nós queremos ser cidadãos em Teu reino. E um dia na eternidade, queremos louvar o Teu nome e Te agradecer por tão grande amor e maravilhoso sacrifício. Abençoa-nos a todos e prepara-nos para o estabelecimento do Teu reino. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.